para fazer a atividade 5. Né? Pois bem, então hoje a gente vai ver como é que a gente pode determinar planos, né? As maneiras que a gente pode determinar planos. Uma coisa interessante dessa parte aqui seria a aplicabilidade na construção civil, por exemplo. Né? Então, é muito comum na construção civil a gente observar, eu não sei o nome das ferramentas, mas tem uma espécie de barbante ou corda que ele permite que cada linha de tijolo que é colocado ao levantar o muro, né, continue paralela em relação à linha de baixo, né? Ou seja, não fica torto, né? E mantém a planificação do muro também, né? Então, assim, possa ser que isso que eu vou falar agora seja uma aplicação direta de coisas desse tipo, né? Dessas coisas que são aplicadas na construção civil. Então, vamos ver aqui como a gente determina planos. A primeira maneira de determinar planos é pegar 3 pontos A, B e C não colineares. Professor, eu não entendo o que significa essa palavra. Então, vamos decodificar ela. Bom, colinear, ela tem duas partes, assim, significativas nessa palavra. Uma é a palavra linear e a outra é a palavra co. Então, co é tudo aquilo que é realizado ao mesmo tempo. Por exemplo, coexistir. Então, coexistir é existir, sei lá, vamos supor, eu coexisto junto com vocês. Por quê? Porque nós existimos ao mesmo tempo. Né? Se eu colocar a nossa linha do tempo em comum, vai ter esse período, né, de nossa existência comum. Então, o co ele tem correlação com algo que é comum. E linear, a gente já tem uma noção, né? Aquilo que faz parte de uma reta. Então, se eu pego 3 pontos colineares, são 3 pontos que estão alinhados. Ou seja, existe uma linha reta em que esses 3 pontos fazem parte dela. Então, esse desenho que eu fiz aqui em cima, o A, B e C são colineares. Bom, se eu estou dizendo que basta eu pegar A, B, C não colineares, é a gente pegar 3 pontos, onde 2 deles existe uma reta, né, que passa por elas, que é de acordo aqui com o postulado da determinação, tá? Só relembrando aqui, o que significa axioma? É uma verdade incontestável, né? Ou seja, todo mundo admite sem precisar justificar. E um postulado, né, só para ninguém estranhar essas palavras que eu estou falando. Deixa eu escrever de novo. Postulado é um axioma, mas é um axioma dentro de um contexto. Né? Então, sei lá, um axioma, de forma geral, são informações incontestáveis. Um postulado é um axioma dentro de uma área específica, né? E aqui a gente está falando dentro do campo da geometria.
Então, se eu pego 3 pontos A, B e C, 2 a 2 existem, né? A gente consegue determinar retas, no caso a gente consegue determinar 3, né? Aí a gente forma aqui um triângulo, e um triângulo, ele é uma parte de um plano, né? Ou seja, a sua extensão é um plano completo, né? Então, se a gente tomar aqui, né, unir aqui com segmentos esses pontos não colineares, e se a gente estende isso aqui, né, aí a gente tem um plano. Tá? É a primeira ideia. Bom, a gente pode ir construindo, baseado nessa primeira ideia. Isso vai ser, essa informação aqui vai ser útil no próximo ano, que a gente, no terceiro ano a gente estuda geometria analítica, e na geometria analítica tem horas que a gente considera pontos colineares e pontos não colineares. E aquela ideia do determinante que a gente estudou, no próximo ano, a gente vai ver que ele calcula a área de... A gente é capaz de calcular a área de triângulos usando determinante. Eu acho que eu comentei alguma coisa do tipo, mas enfim. Estou só comentando coisas que a gente vai ver futuramente. Bom, a segunda maneira é a gente tomar um ponto e uma reta. Ora, mas pegar um ponto e uma reta, indiretamente, seria equivalente a pegar 3 pontos. Por quê? Porque vamos pegar aqui um ponto P e vamos pegar aqui uma reta R. Aí a gente viu, pelo postulado da determinação, que se eu tomo 2 pontos, eu consigo determinar uma reta. Ora, se eu tenho aqui uma reta, é porque possa ser que alguém tenha pego 2 pontos e determinou ela. Mas se a gente for olhar, indiretamente, aqui a gente tem 3 pontos. Então, são maneiras equivalentes. Aqui a gente consegue, mais uma vez, né? Dado esses 3 pontos aqui, a gente fecha um triângulo. E com isso, exatamente, né? O Alisson comenta aí que formou outro triângulo, né? Quer dizer, se a gente pega objetos que no fim das contas a gente consegue formar triângulos, então a gente determina plano. Então a gente está vendo que essas duas informações são equivalentes, então se a primeira determina plano, a segunda também. Aí vamos para a próxima, né? Duas retas. Então se a gente pegar duas retas, também vai ser gerado um plano. Aí vamos ver, né? Por que duas retas? Então vamos supor que eu vou pegar duas retas, no caso, o caso mais comum. Porque se eu pego duas retas, tem algumas maneiras delas se posicionarem. Né? Aqui tem algumas ressalvas. Né? A primeira ressalva aqui é que esse ponto não pode pertencer à reta, porque no caso desse eu não teria condições, né, de determinar um plano. Se o ponto tivesse aqui na reta, não teríamos. E aqui, para esse caso das duas retas, eu só tenho que considerar que elas têm que ser diferentes. Por quê? Porque nas posições entre retas, a gente tem 3 possibilidades. E o caso da coincidência é quando as duas retas praticamente são a mesma. E se a gente tomar duas retas coincidentes, a gente não consegue um plano. Eu não consigo formar um triângulo aqui, eu tenho que pegar um ponto fora. Então, aqui já não dá. Pegando esse primeiro cenário aqui, que é em retas concorrentes, né? Eu tomo duas retas concorrentes. Aqui já tem um ponto de interseção que eu vou chamar de A.
eu pego um ponto aqui em S e pego um ponto aqui em R. Mais uma vez, foi o que aconteceu aí, consegui gerar um triângulo. Se eu conseguir gerar um triângulo, então eu estendo esse triângulo e tenho o plano. E, Professor, oi, então quer dizer que, tipo assim, o plano ele sempre vai, no final de tudo, se tornar um triângulo. Ele nunca vai, tipo, ficar em outra forma, tipo, no quadrado, no retângulo. na verdade, é, todas as vezes que dois objetos eu puder gerar um triângulo ali, eu tenho um plano ali. Essa é a ideia. Então, eu posso gerar um quadrado desde que seja a partir do triângulo. Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho 4 pontos, ao invés de 3. Então, aqui, 3 a 3 eu tenho triângulos aqui. Né? Se esses dois triângulos pertencem ao mesmo plano, então, se eu estendo esse triângulo, eu gero esse quadrilátero, e assim segue. Então, a base é eu ter dois objetos, né, sempre baseado em retas e planos, onde eu consigo 3 pontos ali. Se eu conseguir 3 pontos ali não colineares, é porque eu consigo determinar um plano com esses objetos. Mas é mais ou menos o que você falou, né? Só não na mesma ordem. Não sei se estamos entendidos ou se o Entendi. início ficou mais confuso. Ok. Aí tem o último, né? O último, a última maneira, que é esse caso aqui. A gente pegou no terceiro caso aqui duas retas concorrentes e o último caso seria pegar duas retas paralelas. Então, quarto caso, se eu pegar R paralela a S, né, eu também consigo determinar um plano. Aí vamos ver por quê. A razão é se eu consigo transformar esse princípio no primeiro, acabou-se. Né? Então eu posso pegar um ponto aqui em R, em S eu posso pegar dois. Ou o contrário, né? Posso pegar um ponto em S e dois pontos em R. Com isso aqui eu determino um triângulo, então a partir dele eu posso determinar um plano. E R e S vão estar dentro deles. Dele, no caso. Então pronto. Com isso, a gente tem 4 maneiras de determinar um plano. Tranquilo? Deu para entender todo mundo essas ideias? Deu. Ok. Só para não ficar pouquíssimo tempo esse encontro, eu queria tratar pelo menos de um exercício, né, só para a gente ter noção do que eu vou pedir para vocês dessas informações, né? Como é que eu vou cobrar essas informações para vocês? Então, me deem só um minuto, eu vou pegar ali o livro, tá? E a gente vai discutir pelo menos o exercício agora, só para a gente ter noção de como é que vai ser as próximas aulas. Só um minuto, eu vou aqui e volto já.
Bom, tem dois exercícios que eu não vou responder agora. Tem dois exercícios que eu não vou responder agora. Eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Na próxima aula a gente fala deles. Mas eu vou só enunciar aqui as perguntas. Eles são exercícios da página 131, o 2 e o 5. O 2 diz assim: quantos são os planos determinados por três retas distintas, duas a duas paralelas entre si? Né? Então, vocês vão pensar quantos planos eu posso determinar dessa maneira, tá? Sei lá, você pensa assim, olha aí, observe a sala da casa de vocês, por exemplo. Você tem as paredes aí você vai considerar só uma dica, né? Eu sei que essa dica vai ajudar demais, assim. Então, aqui eu tenho uma reta, aqui já tem três retas, né? Então, essas duas são paralelas entre si, né? No caso, deixa eu colocar as setas. Aí aqui já tem um plano, né? E assim vai. Vocês vão pensar nesse sentido. E a questão 5, essa seria a ideia da 2. E a ideia da 5 é a seguinte. Ele diz assim, é comum encontrarmos mesas com 4 pernas, que mesmo apoiadas num piso plano, às vezes balançam, né? Tem aquelas cadeiras com as pernas em falso. E a gente, às vezes, coloca um calço ali, né? Então, explique por que isso acontece, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, por que é melhor eu posso reformular dessa forma, né? Qual é a cadeira melhor, de 3 ou de 4 pernas, né? E por quê? Bom, isso tem a ver com o que a gente falou, né? Então, vocês vão pensar, né? Eu não vou responder essas duas, não. Vocês vão pensar e na próxima aula a gente discute isso. Ok. Então, eu vou discutir o exercício da página 132, o 6, o exercício 6. Bom, são exercícios que a gente só diz se é verdadeiro ou falso. Eu sei que aqui tem umas palavras esquisitas, mas aí eu vou ter que codificar à medida que a gente for discutindo. Tá, então, primeira afirmação que a gente discute aqui, ele diz o seguinte, se eu tenho dois planos alfa e beta, né? Tal que existe um ponto em comum, existe A, tal que A pertence a alfa e A pertence a beta, isso implica que existe uma reta em comum, né? Ou seja, uma reta que ela está contida em alfa e essa reta está contida em beta, né? Lendo sem se prender muito à simbologia, né? A simbologia é só um guia. Então, ele está dizendo assim, se eu tenho dois planos que possuem um ponto em comum, será que tem uma reta em comum? O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou falso? Aqui não tem problema, pode chutar, tá? Se não tem certeza, pode chutar sem problemas. Tá, o Arthur chutou falso. Alguém está de acordo com ele ou alguém discorda? Você pode repetir a pergunta? Posso. A pergunta, na verdade, a afirmação é assim. Dois planos têm um ponto em comum.
será que esses dois planos têm uma reta em comum? Aqui eu coloquei como pergunta. Né? Deu para entender a pergunta? Não. Deu sim. Eu acho que não necessariamente. Não necessariamente. Ok, então como é que a gente responde essa pergunta? Né? Essa pergunta, ela não responde com as informações que a gente viu agora nessa aula. Ela responde com as informações que a gente viu na aula antes dessa. E vou relembrar para vocês aqui a, as posições possíveis entre dois planos. Então, dois planos podem ser paralelos, dois planos podem ser coincidentes, ou dois planos podem ser o que ele chama de secantes. Não há outra forma, né? Só tem essas três maneiras. Então, aqui, alfa e beta são paralelos. Nesse caso, o alfa é o beta. E nesse caso aqui, né, o alfa em interseção com beta, né, tem aqui uma reta em comum. Então, tá aqui, eu tenho essas três possibilidades. Eu não sei se... A última pessoa que falou foi o Daniel, ele saiu. Bom, enfim. Então, quem respondeu não necessariamente respondeu correto. No caso, o Arthur, né, ele respondeu aí por mensagem. Teve alguém que respondeu pelo áudio, eu não sei exatamente quem foi. Por quê, né? Porque onde é que tem interseção de pontos, né? Tem esse caso aqui da coincidência, né? Eu consigo definir aqui um ponto para dois planos, e aqui, né, em cima dessa reta, vou colocar aqui no cantinho, né, consigo determinar um ponto. Consigo determinar aqui um ponto em comum. Então, se existe um ponto que faz parte de dois planos, não necessariamente vai existir uma reta, né? Possa ser que eles sejam pode ser que tenha mais de uma reta em comum, né? Então essa informação é falsa. Aqui no caso tem que ser ao pé da letra, né? Porque aqui no caso ele falou uma reta. Então, né, se existe um ponto em comum, não necessariamente tem uma reta em comum, pode ter mais. Ok. Vamos. Só mais uma, tá? Então, o próximo, ele diz o seguinte, ó, dois planos distintos. Quando é que dois planos são distintos, né? Quando eles são diferentes. Então, vamos pegar A e B, tais que A é diferente, alfa é diferente do beta. Desculpe, né? Vamos pegar alfa e beta planos, tais que alfa é diferente do beta. E ele diz que esses dois planos têm uma reta em comum, logo, eles são ditos secantes.
A ideia de secante é quando há interseção de mais de um ponto. Então, nesse caso, os planos são paralelos. Nesse caso, eles são coincidentes. E nesse caso aqui, eles são secantes. Nesse caso, eles também são secantes, tá? Sendo que, como são todos os pontos em comum, aí a gente chama coincidentes. Bom, pergunta. Isso aqui é verdade ou falso, né? Esse item B é verdade ou é falso? O que vocês acham? Vocês querem que eu repita a, a frase? Eu acho que é falso, professor. Ok. Não precisa repetir, não. Como disse por mim. Muito bem. De fato, ao pé da letra, de fato isso é falso. Agora vamos dizer os porquês, né? Na verdade, ele tem que diferenciar, porque assim, a nível de texto, esse caso aqui das secantes, os dois planos possuem uma única, somente uma, né? Então, assim, para a coisa ficar para ficar ao pé da letra, ele teria que dizer que existe uma única. Ele diz que só tem que tem uma reta, que tem uma reta comum. Ele não diz que tem uma única correta, uma única reta. Então, se a gente observar esse ponto aqui também, tem uma reta aqui que é comum aos dois planos, inclusive, né? Então, se eu traço aqui uma reta, passando por esse ponto A, mas aqui não trata de ponto, né? Então, esqueça, né? Então, se eu traço aqui uma reta, ela é comum aos dois planos. Sendo que aqui não tem só uma. Aqui tem uma única. Como ele não falou de se é única ou não, então é falso, porque eu tenho duas opções, né? Pode ser esse caso, pode ser esse caso. Bom, então é isso, né? A gente vai na quarta-feira, né? A gente vai continuar esse tipo de discussão. A gente vai ver se as frases são verdadeiras ou falsas, né? Inclusive a atividade também vai ser bem semelhante a isso. Então, assim, essa é uma atividade que normalmente o pessoal se dá bem, né? Bom, é isso. Então, eu acho que por aqui, por hoje, já é satisfatório, né? Essa discussão até aqui. Então, na, na próxima aula, né, na quarta-feira, a gente discute exercícios. E se na quarta a gente discutir bem todos os princípios, na próxima, a partir da próxima, não, a partir da quarta-feira mesmo, eu passo a atividade para vocês. Tudo bem assim? Tá tranquilo? O que vocês me dizem? Enquanto isso, eu vou só filmar aqui a galera, né? Liberar vocês.
Ok, todo mundo já foi filmado. Bom, por hoje é isso, tá? Obrigado aí pela presença.